O Brasil Justiça desta semana vai falar das experiências profissionais e associativas do presidente do MB, Nelson Calandra, dos congressos e eventos da associação realizados na sua gestão, que termina em dezembro deste ano, e também o Código Penal e os processos penal e civil. O nosso entrevistado é o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que está na carreira da magistratura há 32 anos. Doutor Calandra, muito obrigada pela sua presença aqui no programa do MB Brasil Justiça. Eu é que agradeço a oportunidade de poder conversar com os nossos telespectadores. Geralmente eu vejo o programa pela televisão. O senhor tomou posse em dezembro de 2010 para comandar a MB. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Uma grande emoção, porque eu vim por uma chapa de oposição, apoiado pelo meu estado, o estado de São Paulo, do qual eu saí com 98% de aprovação e aonde eu fiz um trabalho de reestruturação da própria Pamages, junto com o meu presidente, Sebastião Luiz Amorim, com o meu colega Paulo Dimas de Beres Mascaretti, nós unidos, junto com Irineu Fava, junto com Álvaro Passos e outros colegas, junto com o Thiago Massad também, muito jovem, mas já ao nosso lado, nós construímos um caminho para que o associativismo fosse realmente representativo do primeiro e do segundo grau, desde a época que nós iniciamos o nosso projeto à frente da Pamages. A Pamages tinha uma situação deficitária quando o Amorim assumiu no seu primeiro mandato, e quando nós deixamos a Pamages, nós assumimos com 2.100 associados e deixamos nela 3.100 associados e um saldo positivo maravilhoso em termos financeiros. Conseguimos ISO 9001 em matéria administrativa e todo o reconhecimento de utilidade pública no Estado e no município de São Paulo. Fizeram parte das suas propostas de campanha a defesa das prerrogativas da magistratura, a segurança dos magistrados e dos fóruns, a recomposição dos subsídios, entre outros. Esses resultados foram alcançados? O que me horrorizava foram situações que eu vivenciei enquanto presidente da Pamages. Caso de Rondônia, o colega que era presidente do Tribunal de Rondônia, junto com o colega José Jorge, acusados de algumas irregularidades não tão graves, de outras mais graves, foram presos, algemados, e a MB praticamente deu as costas a esses colegas e dizia assim, mas e se eles forem culpados? Não é? Infelizmente vigia aqui na MB a ideia de que a pessoa é culpada até o dia que ela prove a sua própria inocência. Isso numa associação de juízes é de causar realmente impacto. E foi por isso que nós batemos na porta de cada juiz brasileiro pedindo uma oportunidade de dar novos rumos para a MB. Em matéria de subsídio, nós conseguimos uma pequena reposição menor do que aquilo que deveria acontecer. Os juízes perderam cerca de 30% ao longo do tempo pela inflação. A presidente Dilma concedeu 15%. Neste ano nós estamos lutando pela aprovação de 406, somado a 5% já aprovados, resulta em 9%, que já é alguma coisa significativa. Lutamos no Senado pela valorização do tempo da magistratura. A MB trabalha no momento porque o mandato de injunção que nós propusemos, a mora legislativa foi solvida, mas a mora financeira não, porque a correção monetária que é devida anualmente por reposição do subsídio escrita na Constituição brasileira não foi atendido pelo Poder Executivo. Então nós estamos propondo ações para cada estado brasileiro para cobrar essa diferença entre a inflação ocorrida e o aumento que nos foi concedido. Trabalho duro, difícil que o nosso departamento jurídico tem enfrentado. E eu tenho contado com a colaboração permanente do colega presidente da Escola Nacional da Magistratura, Roberto Bacelar, que tem me acompanhado com a ministra Gleice Hoffmann, que é do Paraná, que é a grande articuladora de todas as ações do governo que dizem respeito à matéria financeira e estratégica. Então, a presença do Paraná nesse contexto tem sido fundamental para avançarmos
nós temos os nossos projetos, só para dar um exemplo para os nossos telespectadores, em 1.800 emendas na Comissão Mista de Orçamento do Senado e Câmara, apenas uma foi admitida, que é aquela apresentada pelo senador Edson Lobão Filho, contemplando essa reposição monetária devida à magistratura e ainda não concedida pela Câmara e o Senado. Uma luta grande, uma luta difícil, e nós temos contado sempre com os nossos diretores presentes. Ao longo desses quase 3 anos, o senhor desenvolveu um trabalho de interiorização na magistratura? O que mais fiz foi caminhar pelo Brasil pela primeira vez em 64 anos, que a AMB completa esse ano. Nós fizemos um congresso no Pará, na região norte do país. Um lugar realmente com grandes dificuldades de acesso em razão da distância, mas o congresso foi um sucesso. Quem foi ao congresso pôde presenciar, e aqueles que não foram puderam ver toda a maravilha do Pará e da cultura da região norte do país, que foi ali exposta. Introduzimos inclusive a imagem de Nossa Senhora no recinto, que é uma tradição do Nossa povo Senhora local. de Nazaré, né? Nossa Senhora de Nazaré, e foi um momento muito especial, porque o povo local e gente que veio de todo o Brasil, foram mais de 2.000 juízes, gostaram muito. Essa caminhada de 3 anos, ela foi uma caminhada cercada de muitas dificuldades. Na Câmara e no Senado, no dia que eu cheguei, havia um clima de hostilidade. E hoje eu vou entregar aquele que vier por eleição para ocupar a cadeira de presidente da AMB, um Senado e uma Câmara muito mais parlamentar, não é, do que na época em que aqui cheguei. A AMB também conseguiu que algumas magistradas voltassem à carreira da magistratura, não é isso? Nós tivemos casos muito difíceis no Pará, a colega Clarice Andrade, as colegas Vera e Marneide, a colega Luizima na Justiça do Trabalho do Piauí, a colega Ana Paula Amaro de Santa Catarina, gravemente ofendida nas suas prerrogativas, sofreu recentemente um atentado, um atropelamento vivamente intencional, não é? Uma magistrada muito valente, muito conhecedora de todos os ângulos da justiça que nós chamamos menorista, né? Que na verdade veio a ser maiorista, né? Porque trata de assunto vital para a nação, que é ligado à infância e juventude, e para cada magistrado a AMB deu um atendimento especial e felizmente para nós conseguimos eliminar do nosso meio injustiças cometidas por órgãos que teriam que ter exercido o controle, mas na verdade acabaram influenciados pela mídia, não decidiram conforme a realidade das leis brasileiras, nem da prova dos autos, e foi o Supremo Tribunal Federal que em alguns casos repôs, e em outros casos, como o caso da colega Luizima do Piauí, o próprio CNJ trouxe a colega de volta para a carreira. Muito obrigada. No próximo bloco, o presidente do AMB, Nelson Calandra, vai falar dos congressos e eventos da associação realizados na sua gestão. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Os magistrados que preferirem utilizar a internet poderão votar nos candidatos que concorrem à presidência da AMB nos dias 20 e 21 de novembro. Já as eleições presenciais serão realizadas nas associações estaduais e por carta nos dias 22 e 23 de novembro. A Chapa 1, Unidade Valorização, é representada pelo juiz João Ricardo dos Santos. E a Chapa 2, a AMB para os Magistrados, Justiça para o Brasil, é liderada pelo desembargador Roberto Bacelar. Mais informações no site www.amb.com.br.
Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre as experiências profissionais e associativas do presidente do MB, Nelson Calandra. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo vai falar dos congressos e eventos da associação realizados na sua gestão, que termina no dia 16 de dezembro deste ano. Doutor Calandra, quais foram os eventos implementados na sua gestão? Na posse, em dezembro de 2010, nós tivemos um grave evento envolvendo o colega presidente do Tribunal de Tocantins. Nossa diretoria atuou de modo firme, sereno e seguro para que seus direitos fossem respeitados. Em janeiro de 2011, com a organização do Supremo Tribunal Federal do Brasil, nós reunimos mais de 100 países na cidade do Rio de Janeiro para tratar de temas ligados à jurisdição e à Suprema Corte de cada um desses países. Foi um momento importantíssimo para todos nós. Mas o passo seguinte foi a criação da Secretaria da Mulher Magistrada. Eu não imaginava um país com tantas e maravilhosas mulheres, grandes líderes, não é? A começar da ministra Ellen Grace, do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Nós não temos um departamento voltado à mulher magistrada. Para coordenar essa secretaria, escolhemos uma magistrada extremamente diferenciada, uma magistrada de uma coragem, de uma cultura invulgar. Me refiro à desembargadora Sérgia Miranda, do estado do Ceará. Nós começamos bem a nossa caminhada, criando também a Secretaria de Segurança da Magistratura, coordenada pelo colega Getúlio Corrêa, alguém muito experiente nessa área. Nós trouxemos os colegas da Justiça Militar para colaborar conosco. Isso não impediu que em 11 de agosto de 2011 ocorresse o assassinato da nossa colega Patrícia Acioli, ela própria transformada num ícone da magistratura brasileira, morta com 21 tiros diante da sua própria família, em razão do rigor das suas decisões para enquadrar organizações criminosas que aterrorizavam a vida das pessoas na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Mas não paramos por aí, Renata. Nós procuramos, telespectador, fazer coisas que trouxessem para o nosso lado Poder Executivo, Poder Legislativo, os tribunais de contas e a população, porque nenhum desses eventos teria valido a pena se nós não buscássemos resgatar valores em cada um deles. O Prêmio MB de Jornalismo, o primeiro da minha gestão, homenageou Paulo Bonavides, que era um menino com 14 anos, foi escolhido, 14 anos, se não me engano, redator de um dos maiores jornais do Nordeste. O Prêmio MB, na sua outra edição, ele resgata outra figura maravilhosa, Evandro Lins e Silva, e homenageia também Patrícia Acioli, e traz Evandro buscando as suas raízes, em Parnaíba, no Piauí. Mais do que homenagear Evandro no centenário do seu nascimento, nós resgatamos a sua história de vida e levamos para o interior do Piauí a ideia de que a magistratura brasileira está olhando para aqueles que estão no interior do Nordeste, em lugares remotos. E mesmo no dia 11 de agosto de 2011, quando aconteceu esse evento infausto, triste, com Patrícia Acioli, nós estávamos lá no interior do Nordeste, em Juazeiro do Norte, a promover o primeiro congresso internacional ligado à mulher magistrada e também tratando de temas como a violência contra a mulher. Em setembro de 2011, cerca de 2.000 magistrados, promotores e procuradores de todo o país se reuniram no Congresso Nacional para um ato público em defesa da valorização dessas carreiras jurídicas. A MB liderou esse grupo que cobrou segurança e melhores condições de trabalho, não é isso, doutor Calandra? Eu imaginei que nós trouxéssemos para Brasília, e contei com o apoio da ANAMATRA, da AJUF, do Ministério Público,
de todo o Brasil que vieram conosco somar. Eram 1.700 juízes que vieram a Brasília, fora os promotores e outras categorias que nos acompanharam. E nós fizemos uma caminhada dando um abraço entre o Senado, a Câmara e a presidência do Supremo Tribunal, para dizer que nós não concordávamos com o clima de impunidade, infelizmente até hoje não superado no Brasil. Mas a partir daquele momento, o presidente Sarney, que nos recebeu, e deliberando que houvesse a instalação da Comissão de Reforma do Código Penal, do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil, deu o primeiro passo, porque ouviu o nosso clamor, ouviu as nossas manifestações em favor da paz, em favor de você, cidadão brasileiro. Em outubro deste ano, a MB realizou o último evento da sua gestão, que foi o 5º Encontro Nacional de Juízes Estaduais. Conta pra gente como é que foi esse grande evento. Presença de vários ministros do Supremo, uma das partes mais prazerosas do evento foi a cerimônia de abertura, onde estava o governador do estado, o prefeito César Júnior, o governador Colombo foi muito acolhedor com os magistrados que lá estavam, também várias autoridades, o ministro Eduardo Martins Cardoso mandou sua saudação, o presidente Sartori de São Paulo, que esteve ali representando o Colégio de Presidentes, uma liderança forte, vibrante, fez um discurso realmente emocionante, o vice-presidente agora do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, que me conhece desde os tempos de juventude, fez também um pronunciamento que me emocionou muito. Um outro trecho magnífico foi o arco de debates com o ministro Toffoli, o ministro Teori, o ministro Toffoli presidindo os debates, vários ministros participaram desse arco de debates e foi um arco com a participação de advogados, de promotores. Foi realmente um momento muito importante para mostrar o tema central do nosso evento, o juiz como garantidor da democracia. E várias exposições foram feitas. Valeu a pena ter um dia apresentado uma chapa que dizia na sua plataforma Novos Rumos. Como nós ganhamos contra a vontade de muitos presidentes de associações, que são nossos colegas muito queridos, nós sabíamos que teríamos dificuldades e, de fato, tivemos que encarar essas dificuldades. Mas hoje nós já superamos essas dificuldades todas, mostramos que realmente trabalhamos de modo muito intenso pela magistratura brasileira, todas as metas foram cumpridas, as nossas ações em matéria de prerrogativas é quase um livro, né? A nossa campanha direta já é outro livro, campanha que eu comecei no estado de São Paulo junto com o deputado Régis de Oliveira, e a nossa revista de Direitos Humanos é uma realidade, não é? E esse caminhar nosso, também o programa Justiça e Cidadania, coordenado pelo colega Roberto Bacelar, que hoje preside a Escola da Magistratura, ele já chegou a 13 milhões de brasileiros, 13 milhões de lares, pelo esforço conjunto de muitos parceiros da MB, mas sobretudo porque o colega Roberto Bacelar, ao longo de 20 anos, nunca deixou de trabalhar nesse projeto. Muito obrigada. No próximo bloco, o presidente da MB, Nelson Calandra, vai falar do Código Penal e dos processos penal e civil. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser desembargador em Mato Grosso é um trabalho muito prazeroso, porém árduo. Eu trabalho numa Câmara com 3 desembargadoras
Isso é ótimo, porque faz com que os julgamentos, nossos contatos entre os julgamentos, fluam com maior rapidez, com muita tranquilidade, serenidade, apesar de termos lá nossas divergências no momento do julgamento. Mas esse contato, esse bom relacionamento na Câmara, faz com que o resultado dos julgamentos flua mais rápido. A Escola Nacional da Magistratura divulga o workshop sobre femicídio, que será realizado nos dias 21 e 22 de novembro, no Palácio da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O encontro pretende discutir os assassinatos em razão de gênero, as investigações desses crimes, a realidade brasileira, entre outros. A presidente do Fórum Permanente de Violência, juíza Adriana Ramos Melo, é a colaboradora da Escola Nacional da Magistratura e irá participar da abertura do encontro no dia 21, às 9 horas da manhã. O evento é organizado pelo Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar e de Gênero da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o programa DMB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos das experiências profissionais e associativas e dos congressos e eventos da associação. Agora, o presidente do DMB, Nelson Calandra, vai falar do Código Penal e dos processos penal e civil. Doutor Calandra, como tem sido o movimento do DMB para mudar o processo penal e o Código Penal? O Código Penal brasileiro, ele banaliza muitos crimes. E o Código de Processo Penal brasileiro, pior ainda, ele trata de sua excelência o réu, e a sociedade é esquecida. O processo do júri, ele foi idealizado há um tempo que havia pena de morte. Então há todo um ritual longuíssimo e com possibilidade de repetição várias vezes do julgamento. Porque antigamente era pena de morte, hoje nós o máximo que podemos fazer é aplicar uma pena de reclusão, de sorte que não há como manter o processo do júri do jeito que está. E é por isso que a MB, além de toda aquela movimentação de milhares de profissionais brasileiros, ela foi para a rua junto com o Ministério Público para evitar que a PEC 37 fosse aprovada, porque ela aniquilaria o Ministério Público por inteiro. E, além disso, propusemos a PEC número 15, do senador Ferraço, do Espírito Santo, para que, uma vez dado o veredicto de 1º grau, o juiz julgou no 1º grau, confirmado em 2º grau, a sentença comece a ser cumprida. Não há como, num país como o Brasil, um réu sair de um julgamento condenado a 38 anos de reclusão, porque participou de um grupo de extermínio, pela porta da frente, junto com os familiares da vítima e as testemunhas. Qual o resultado disso, Renata? Qual o resultado disso, telespectador? Nós temos uma impunidade generalizada em crimes de morte. Um juiz dá uma sentença, eu como desembargador em São Paulo, às vezes chegava, por favor, o senhor diga qualquer coisa aí no agravo de instrumento, porque o nosso objetivo é recorrer para Brasília, não é? Os tribunais estaduais viraram cortes de passagem. Então, o ideal da magistratura não é suprimir recursos, é dar efetividade para as leis brasileiras. Nós lutamos no limite de nossas forças para que a lei penal seja mudada. Com o novo Código Penal, está lá o nosso colega Marco Antônio Marques da Silva, um dos grandes especialistas brasileiros, participando da comissão de juristas. Nós conseguimos, num prazo recorde, aprovar o novo texto técnico, não é ainda o texto votado, mas o andar disso, Código de Processo Penal, está parado na Câmara Federal. Então eu não canso de vir a Brasília, de falar com o deputado, senador, e bater na porta do presidente do Senado e da Câmara a reclamar que magistrados tenham ferramentas de trabalho. E não canso também de combater aqueles que querem subtrair garantias da magistratura. Eu queria chamar a atenção do nosso telespectador. Em julho de 2010, antes
que eu tomasse posse como presidente da AMB, foi aprovado no Senado a PEC 89, que removia a garantia de vitaliciedade do magistrado. Imagina o juiz ameaçado de morte e sem garantia de vitaliciedade. E nós, na tramitação da PEC 53, conseguimos restabelecer a vitaliciedade do magistrado num debate sempre acompanhado pelo senador Blairo Maggi, do Mato Grosso, que nos ajudou e muito a chegar a um consenso, e agora estamos na Câmara a debater isso. Agora, quanto ao Código de Processo Civil, votar o CPC para o senhor é uma questão de sobrevivência para a magistratura? Eu queria chamar a atenção, nós juízes fazemos o melhor que nós podemos para atendê-los rapidamente, mas tem mas há um trabalho que deve ser feito pelas agências reguladoras. Quanto maior a atuação das agências reguladoras, menor o tanto de violações, menor o número de violações que ocorrem ao direito das pessoas, principalmente em matéria de consumo. Então, é preciso conversar com os deputados, com os senadores e exigir que as agências reguladoras cumpram o seu papel, muitas vezes multando até para didaticamente as pessoas aprenderem que não vale a pena violar direitos no Brasil. Existem 4.000 vagas de juízes em todo o Brasil e no ano passado 538 deixaram a carreira. Falta estímulo para permanecer na magistratura? Cerca de 5 juízes em todo o Brasil foram assassinados. Isso é um número extremamente alarmante. Glauciane Chaves de Melo, em Alto Taquari, assassinada com 4 tiros nas costas dentro do fórum. Nosso colega Alexandre, em março desse ano, nós reunimos milhares de pessoas em Vitória, no Espírito Santo, no ato público, a protestar porque, passados 10 anos, aqueles que são acusados de serem os mandantes desse crime, até hoje não foram julgados. Tal o número de recursos que se apresenta num processo como esse. Não é? Quando nós sabemos que mais de 500 foram embora no ano passado, nós sabemos que nós vivemos uma crise de falta de justiça, porque não é possível atender 200 milhões de habitantes com o número de juízes que nós temos atualmente. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é José Carlos Malta Marques. Eu sou desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Eu me iniciei nos trabalhos relacionados com as carreiras jurídicas ainda muito jovem. Ainda na minha cidade, eu sou originário de uma cidade do interior de Alagoas, chamada Santana do Ipanema, e desde lá eu já imaginava trabalhar como operador do direito. Fui inicialmente advogado, depois fui promotor de justiça, procurador de justiça e hoje, integrando o 5º Constitucional, sou integrante do Tribunal de Justiça de Alagoas. Um conselho para você que pretende integrar as carreiras jurídicas no Brasil, eu diria somente que você precisa estudar muito, ler muito, porque a sociedade espera sempre dos juízes capacitados, juízes que tenham conhecimento suficiente para dirimir as demandas. E isso só se adquire com muito estudo. Esse é o meu conselho. Agradeço ao presidente do MB, Nelson Calandra, pela entrevista. Eu que agradeço, Renata. Você foi uma grande interlocutora entre a imprensa e a AMB. Seu talento, sua presença marcou época aqui nesse programa que a AMB havia perdido e recuperou com a sua presença e com seu talento. Queria agradecer a todos os jornalistas da AMB e, de modo particular, agradecer a você, telespectador brasileiro. Agradecer aos nossos funcionários, porque a AMB, graças ao trabalho muito competente de cada um deles, ela recuperou o seu decreto de utilidade pública que havia sido concedido por Getúlio Vargas. Estamos em vias de receber o certificado ISO 9001 de qualidade e responsabilidade na administração do patrimônio, das contas, dos valores da AMB, e tudo isso a gente deve a cada um de vocês. É um programa de despedida
pela televisão, mas pela televisão a gente atinge, inclusive, os nossos servidores do Estado do Rio de Janeiro, a nossa colega Renata Gil, que tanto colaborou em matéria de direitos humanos, presente em todas as reuniões e comissões, na ENCA, sempre ao meu lado. Queria destacar a presença dela, colega Raduan Miguel, diretor de comunicações da MB, um companheiro de todas as horas, o colega Luiz Rocha, Pernambuco, um obstinado por assuntos ligados à comunicação, e dizer que a nossa despedida não é para sempre, porque outro virá a dirigir a MB, ungido pelas urnas. Quem elege o presidente da MB é cada magistrado brasileiro. Eu queria fazer um apelo a vocês, que nos dias 21, 22 e 23 desse mês de novembro, votem para eleger o novo presidente da MB, e que esse presidente seja alguém realmente, mais do que uma indicação, ungido por alguém, né? Seja alguém que tenha compromisso de trabalho com a magistratura independente, com o povo brasileiro, e que tenha uma história de trabalho dentro da MB. Muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.